Doutor, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A sua opinião sobre a pena de morte no Brasil? A minha opinião é que em casos específicos de homicidas que, agindo com dolo, em situações com todas as qualificadoras, ceifando a vida de inocentes. Estou falando de criminosos que zombam, que matam uma vez, duas, três, quatro, e até se exibem, e agora virou moda nas chamadas comunidades, e aqui em todo lugar de São Paulo, eles filmarem os próprios assassinatos e competirem entre eles quem mata melhor, quem mata mais bonito, e fazerem campeonatos de assassinato. Então, para estes criminosos, este perfil de homicidas que zombam do Brasil, da sociedade, da família, da vítima, do próprio Poder Judiciário, da polícia, e que matam por prazer, matam até por ego, vaidade, matam absolutamente convictos da impunidade que jamais o Poder Estatal os alcançará. Para estes que matam repetidamente, para esses tipos de criminosos, sim, casos específicos. Agora, o que eu queria dizer é que, na verdade, quero mencionar uma coisa em respeito aí ao meu colega advogado, que está pelos direitos humanos. Eu vou ter que discordar em 100% do que ele falou, e digo mais, ele também é a favor da pena de morte. Basta que seja a filha dele assassinada, ou a mãe dele assassinada, como todos os dias em São Paulo, pessoas inocentes que, sem reagir no seu veículo, são assaltadas, entregam os bens aos assaltantes, e estes, por prazer, atiram na cabeça e estão assassinando a população civil brasileira como ovelhas no abatedouro. Então, se fosse a mãe dele, o filho dele, eu garanto que ele seria a favor da pena de morte. E essas conversas de esquerda, de socialistas, de comunistas, é o rico, é o judiciário, eu tenho que discordar do doutor. O doutor deve estar de brincadeira, né? De falar que o judiciário não prende rico. E o Marcelo Odebrecht é o quê, doutor? Um homem de 150 bilhões de dólares preso. Olha a Lava Jato, olha todo mundo. É o contrário, hoje está até havendo uma caça e uma discriminação geral contra empresários. Parece que no Brasil é pecado ser empresário, empreendedor, gerar emprego, gerar riqueza e produzir emprego. Então essa conversa de esquerda, aliás, esta conversa e estas ideias perigosas que estão gerando os números de guerra no Brasil. Basta dizer que há poucos dias atrás foi televisionado que no Brasil morre uma pessoa a cada 9 minutos. São 278 mil assassinatos no Brasil nos últimos 4 anos, contra 256 mil assassinatos na guerra da Síria. E o que é essa alavanca que empurra a massa a matar a outra parte da massa? É a impunidade. A palavra-chave é impunidade. Então, os problemas que nós conhecemos da polícia brasileira, ou enfim, dos serviços públicos brasileiros, que nada mais são do que o fruto final, o produto final da corrupção e do desvio da verba pública, que acaba com a segurança pública, com a saúde pública, com a educação pública, esses problemas sempre existiram. Mas o que está acontecendo? Está vendo no Brasil essa escalada na violência, que nós superamos a guerra. Isso é dados oficiais, dado pelo Ministério da Justiça, foi televisionado em todos os canais, nos principais canais de televisão aqui do Brasil recentemente, e nós estamos vivendo dados piores do que uma guerra, As cenas de assassinato a sangue frio, por menores, por maiores, é uma matança geral e indiscriminada. A vida não vale nada no Brasil. Eu convido esse advogado aí, meu colega que fala em nome de direitos humanos, que ele lute pelos direitos humanos da sociedade, da vítima, do trabalhador, daquele que paga impostos, dos que estão sendo assassinados. Eu convido ele aí no enterro dos policiais militares e civis que estão sendo sumariamente executados. Cenas filmadas diariamente aí no Jornal da Record, a gente assiste o policial indefeso com seu filho pequeno, porque os criminosos sabiam que era um policial, executam ele com um tiro na cabeça. Essa cena virou repetida no Brasil.
Então eu queria convidar esse colega meu e o pessoal da esquerda e dos direitos humanos a fazer um voo de 7 horas para uma cidade conhecida chamada Miami. Vamos ao estado da Flórida, aonde em cada esquina tem uma loja de arma, onde se vende livremente arsenais militares a toda a população. E lá não tem crime, gente. Lá não tem assalto, não tem latrocínio, não tem os homicídios. Eu desafio, vamos fazer uma estatística, os números de lá, estado da Flórida contra o estado de São Paulo, cidade de Miami contra a cidade de São Paulo, para analisar os números. E não venham me dizer que é uma cultura diferente, que é porque são americanos. Mentira, 90% da Flórida não são americanos, são latinos, imigrantes que vêm do Brasil, Argentina e demais países. E lá eles não cometem crime. Por que eles não cometem crime? Porque lá se teme o poder do Estado, porque lá ele será pego e a pena lá é pena de morte. Ou em casos excepcionais, pena perpétua. Então, quando se teme o Estado, quando se respeita o poder estatal, não tem essa matança indiscriminada. Eu vou orar e rezar para que Jair Bolsonaro seja eleito presidente da República em 2018.